Na aula de hoje, o nosso objetivo é ressaltar a importância do papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Para tanto, tomaremos o exemplo do apóstolo Paulo como um modelo de líder exemplar que se preocupa e zela pelos jovens vocacionados. Deus vai falar ao teu coração. Fica comigo até o final e vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Quero lhe pedir que se inscreva em nosso canal, caso você não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas no Facebook, no Instagram, nos grupos do WhatsApp. Manda para todo mundo aí da tua lista. Deixa também o teu like, é muito importante, pois fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. E ative o sininho para você receber as notificações. Hoje estudaremos a lição de número 9, cujo assunto é Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. O subsídio que estou utilizando está disponível na descrição do vídeo. Tem um link azul aí embaixo. Cliquem e façam um download desse material. É um presente nosso para você, não custa nada. E também deixaremos outro link aí embaixo, que é o do curso O Pregador e a Pregação, uma extraordinária ferramenta que tem ajudado milhares de pregadores iniciantes, tanto no Brasil como fora do Brasil, no Ministério da Pregação. Irmão Murilo, eu não sei como estruturar um sermão, como preparar uma pregação, um esboço temático, um esboço expositivo, um esboço textual. Eu não sei como fazer isso ali, tendo introdução, desenvolvimento, conclusão. Não sei como interpretar a Bíblia, seguindo as regras da hermenêutica e da exegese. Não sei nem que regras são essas. Aliás, não sei por onde começar a estudar a Bíblia. E às vezes Deus coloca uma palavra no meu coração, mas na hora de transmitir eu me perco, eu não sei como falar às pessoas. Tá aí a solução. O curso O Pregador e a Pregação. Ao adquiri-lo, os irmãos terão noções nas áreas teológicas de hermenêutica, exegese, bibliologia, homilética, oratória e assuntos correlatos. Vocês estudarão com os melhores professores do Brasil. O método do curso Pregador e a Pregação é objetivo, é prático, é pagamento único. Os irmãos perceberão que o valor é simbólico e o acesso é vitalício, não tem prazo de vencimento. Você terá o curso Pregador e a Pregação para a vida toda. E olhe, adquirindo o curso Pregador e a Pregação, você ganhará vários bônus, desde um livro em PDF com ilustrações selecionadas a outro curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. Então, você só tem a ganhar. É o curso mais completo e também mais barato que você vai encontrar na internet. Até porque o nosso objetivo, o nosso propósito é preparar novos pregadores, é mostrar o caminho, é dar o norte, é dar a direção. Sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. Quero lhe convidar a olhar juntamente comigo o texto áureo que nos diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu sangue. Atos capítulo 20, versículo de número 28. Na versão King James está escrito assim: concluindo, Paulo está concluindo o seu sermão, a sua exortação, ele diz: tende cuidado de vós mesmos. Ele está falando aqui a um grupo seleto de pessoas. E o texto prossegue dizendo: e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o sangue de seu Filho unigênito. Na paráfrase Bíblia Viva, podemos ler da seguinte maneira: e agora, tomem cuidado. Paulo está alertando os líderes da igreja de Éfeso. Ele está chamando esses líderes para uma vida de vigilância. E ele diz: não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com o seu sangue, pois o Espírito Santo está entregando-lhes a responsabilidade como supervisores. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esse texto áureo, ele é muito significativo e cheio de aplicações.
Paulo ele está reunido com os vocacionados da cidade de Éfeso e o seu objetivo, a sua finalidade era justamente transmitir as suas últimas instruções à liderança estabelecida naquela cidade. E Lucas chama esses homens que estavam ali com Paulo de presbíteros. Atos capítulo de número 14 e o versículo de número 23. Mas em seu discurso, Paulo se dirige àqueles homens ali como bispos. Atos capítulo de número 20 e o versículo de número 28. E eu já queria explicar aqui aos irmãos que as expressões ou os termos presbítero, bispo e ancião ou anciões são termos intercambiáveis. Eles são termos sinônimos. Eles apontam para o mesmo cargo, para uma mesma responsabilidade. E o William Hendrickson, ele diz o seguinte: a palavra presbítero se refere ao cargo e a expressão bispo descreve a tarefa que eles deveriam realizar. E que tarefa é essa? Pastorear. E o que é pastorear? Pastorear significa o cuidado amoroso e uma consideração. É uma responsabilidade cumprida voluntariamente. E essa responsabilidade não deve ser jamais usada para o engrandecimento pessoal. Seu significado ou o significado de pastorear deve ser observado no serviço altruísta de Cristo, que foi movido pela preocupação com a salvação dos homens. Então, o bispo, o presbítero, o ancião, quando pastoreia, ele deve fazer segundo o modelo deixado por Jesus. Aliás, Jesus é o paradigma, é o exemplo de todo pastor bíblico, de todo pastor realmente cristão. Jesus é o modelo a ser seguido. E é interessante que o apóstolo Pedro ele traz mais clareza sobre o exercício da função do bispo. Ele vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 4, o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês. Ou seja, dentro de uma igreja, nem todos são presbíteros. Há os presbíteros, os pastores, os bispos, os anciões, aqueles que lideram o povo, e há o grupo de liderados. E ele diz o seguinte: e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Há uma identificação aqui. Pedro está dizendo: eu sou como vocês, eu sou um supervisor, eu sou um presbítero, eu também pastoreio a igreja de Deus. E ele diz assim: digo isso como alguém que participará da glória a ser revelada. E Pedro agora vai trazer as suas considerações quando diz: pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. No pastorear, o supervisionar a igreja de Deus não é conforme os meus pensamentos, não é conforme as minhas vontades, as minhas predileções. Eu gosto disso, gosto daquilo, então tem que ser assim. Não, é como Deus quer. E Pedro prossegue dizendo: não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. Eles não são posse sua. Pedro está dizendo assim: eles não são posse, eles são do Senhor. E ele diz mais aqui: mas como exemplos para o rebanho. Então, o bispo, o presbítero, ele serve à igreja tanto no falar, no doutrinar, como também no modo de se portar, na conduta. Ele serve como um exemplo. E Pedro conclui dizendo o seguinte: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Bendito seja o nome de Jesus. E aqui nós podemos depreender algumas aplicações. A primeira aplicação é justamente essa: o homem vocacionado, isto é, chamado por Deus, deve cuidar de todo o rebanho e não apenas das ovelhas das quais ele gosta mais. É o que diz a primeira parte aqui do nosso texto áureo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Não é só por fulano.
porque fulano tem uma condição financeira melhor. Não é só por aquele ali, porque quando eu falo ele obedece e eu gosto mais dele. Não é só por esse aqui que eu senti um amor por ele assim, uma aproximação. Não é só por esse aqui que é mais íntimo, não. É por todo o rebanho de Deus. Inclusive aqueles que dão trabalho, aqueles que são fracos, aqueles que não têm tanta condição financeira, aqueles que dão mais trabalho. O bispo deve pastorear todo o rebanho de Deus. E em segundo lugar, nós podemos ainda depreender do nosso texto áureo que o homem vocacionado por Deus não pode se autoproclamar arbitrariamente como líder do rebanho, pois é o Espírito Santo quem estabelece. Eu não posso chegar e dizer assim, agora eu sou bispo e agora eu sou supervisor da igreja, eu me unjo a mim mesmo e agora todo mundo aqui tem que me ouvir e eu vou agora liderar a igreja porque eu me autoproclamei. Não é assim que acontece. Biblicamente, é a igreja quem reconhece a chamada e é o Espírito Santo quem separa. A Bíblia diz o seguinte, ainda dentro do texto áureo, que o bispo ele deve pastorear todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu. Quem constitui é o Espírito Santo. E por fim, o homem vocacionado precisa compreender o valor da igreja aos olhos de Deus. Tanto os líderes mais experientes como aqueles que estão ingressando agora no ministério, eles devem compreender que a igreja é muito valiosa para Deus. Mas, irmão Murilo, qual o embasamento escriturístico? Está dentro do texto áureo. A Bíblia diz o seguinte, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Esse é o valor da igreja. Muito mais precioso do que sacrifícios. Muito mais precioso do que todas as riquezas deste mundo. É o valor da igreja para Deus. Custou o sangue do seu Filho unigênito. E todos aqueles que presidem na igreja, que exercem uma liderança no meio do povo de Deus, devem atentar para essa verdade. Ela, a igreja, é valiosa, é preciosa aos olhos de Deus. E isso torna a sua responsabilidade como professor de escola dominical, a minha responsabilidade como professor de escola dominical, muito mais severa. Nós estamos ensinando, ministrando a igreja de Deus, a qual é valiosíssima para Ele. A verdade prática nos diz o seguinte, no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. E a verdade prática, ela vai expor aqui 2 pontos importantes. O primeiro, responsabilidade. E o segundo, necessidade. Com relação à responsabilidade, nenhuma liderança, por mais intensa, diligente, fiel e bem-sucedida que seja, irá durar para sempre. Vai chegar um momento em que ela precisará entregar o bastão à próxima geração. E é justamente por essa razão que a liderança mais antiga deve preparar, orientar e instruir a liderança mais jovem, os vocacionados, aqueles que estão ingressando agora. É responsabilidade da liderança mais antiga preparar a nova geração. E com relação à necessidade, meus irmãos, esse ponto aqui ele é crucial. A nossa geração é carente de referências de homens de Deus. Homens que sejam paradigmas, modelos para os que estão ingressando agora na vida ministerial. Nós somos carentes disso. Parece que pessoas como Leonard Ravenhill, John Wesley, David Wilkerson, e poderia aqui citar vários outros, estão ficando cada vez mais escassos. Homens que são paradigmas, homens que são exemplo, modelo. O que acontece hoje? A maioria dos jovens vocacionados estão tomando como modelo para as suas vidas, para os seus ministérios, tagarelas de YouTube, que nunca construíram nada, mas se colocam de frente de uma câmera para falar isso, para falar aquilo outro. Por que isso? Meus irmãos, olha, tem muita gente se iludindo com isso.
Eu sei que eu estou falando aqui a vocês através de uma plataforma digital, mas isso não pode subir ao meu coração. A partir do momento que isso subir ao meu coração, eu perco o meu propósito. Eu perco a minha finalidade dentro daquilo que Deus me chamou para ser. O importante é cumprir a missão. Não importa se seja aqui na internet, não importa se seja em qualquer outro lugar. Quem é chamado por Deus cumpre a missão. E me permitam dizer isso aqui. Eu sei que uma média de 10, 12 mil pessoas assistem às pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, mas todos os domingos eu saio de minha casa para ir a uma escola dominical, ministrar uma aula, seja a 10 pessoas, a 12 pessoas, a 3 pessoas, a uma pessoa, não importa a quantidade, o que importa é cumprir a missão. Mas tem muita gente tomando como modelo esse povo que fica falando aí no YouTube, porque tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, mas eles mesmos que falam não fazem. A nossa geração tem tomado como exemplo cantores mundanos, que se dizem gospel, mas não são, não tem nada de gospel, não tem nada de evangelho, estão ali justamente por... para trazer gente para si, por fama, por esse tipo de coisa. A nova geração tem seguido, tem copiado pregadores carnais de roupa toda apertadinha que pregam outro evangelho. Parece que esse é o modelo que a geração atual está seguindo. E eu reitero realmente com o coração quebrantado, dizendo que os jovens vocacionados de hoje precisam do cuidado e do zelo das lideranças mais experientes. Se você é um professor de escola dominical mais experiente, se espelhe em seu pastor. Se espelhe em alguém que segue a Jesus. Se você se você é uma liderança mais experiente, seja um exemplo para aqueles que estão chegando agora. E se você é mais jovem, se espelhe naqueles que são mais antigos no ministério e que de fato amam a Jesus. Nós precisamos de referências no quesito exemplo. Amém? Podemos prosseguir. Glória a Deus. Parece que o caldo hoje é mais grosso. Mas é assim mesmo. Paulo, ele tinha esse cuidado e essa dedicação com os vocacionados. E o propósito da lição é justamente este: afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem. Temos aqui 3 pontos, onde o professor irá discorrer sobre Éfeso, o ponto de partida do aprendizado dos vocacionados. O segundo ponto, o legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. E o terceiro ponto, Paulo apela aos líderes. E, meus irmãos, dentro do subsídio, eu trouxe aqui o seguinte adendo. Paulo, uma referência, um modelo, um paradigma para os jovens vocacionados desta geração. Nós entendemos que Paulo, ele sempre foi cuidadoso com a igreja e principalmente com as lideranças estabelecidas. O seu exemplo de vida, as suas palavras falaram aos vocacionados de seus dias, bem como ainda continuam exortando e ensinando os obreiros de nossa geração. Aquilo que Paulo nos deixou como um legado não se perdeu no tempo, durante a história da igreja. Continua viva ainda a doutrina, o exemplo que ele deixou. Então, nós queremos expor aqui pelo menos 8 princípios à luz do ministério de Paulo, os quais todos os vocacionados devem observar. Se você está ingressando agora no ministério, ou até mesmo se você é uma liderança mais antiga no meio do povo de Deus, você deve atentar para esses princípios aqui extraídos da igreja, extraídos da vida e do ministério de Paulo. O primeiro princípio que o vocacionado deve atentar, ou a primeira verdade que ele deve guardar em seu coração é esta: o vocacionado não pode ser enganador. Ele não pode ser alguém fraudulento. Paulo disse aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses 2:3, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Na paráfrase NTLH diz assim: aquilo que anunciamos a vocês, aquilo que pregamos, aquilo que ensinamos,
não se baseia em erros. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não estou fundamentado em um erro ou em uma má intenção. O propósito do meu coração não é mau. Eu não quero enganar vocês. Ele prossegue aqui dizendo na paráfrase. E também não tentamos enganar ninguém. O meu objetivo e as finalidades com as quais eu ensino vocês são puras. Eu faço isso com honestidade, com desejo de vê-los bem. E o vocacionado, ele deve se conservar de toda palavra fraudulenta, de todo sentimento maquiavélico. Ele deve trilhar o caminho da sinceridade e da honestidade. É muito fácil hoje em dia se corromper. É muito fácil hoje em dia ferir aqui esse princípio, se tornar um enganador, mudar a mensagem ou pregar com propósitos escusos, pregar com finalidades fraudulentas, promover o engano para benefício próprio. E Paulo está dizendo, está nos ensinando que o vocacionado, ele não pode ser um enganador. É um legado de Paulo para as gerações futuras. É um ensino do apóstolo para o jovem vocacionado. Em segundo lugar, outro princípio que Paulo nos ensina: o vocacionado não deve se preocupar em agradar as pessoas. Meus irmãos, tentar agradar todo mundo é sinal de insegurança pessoal. É o desejo de que todos gostem de você ou de mim. Eu preciso agradar todo mundo. Eu quero que todo mundo goste de mim. Então eu não vou tocar em pontos que gerem controvérsias. Então, muitas vezes, se eu quero agradar todo mundo, eu vou me privar de falar a verdade ou vou me privar daquilo que Deus está mandando eu falar. Aí Paulo está dizendo, o vocacionado é alguém que não age assim. A Bíblia diz, na versão NTLH, 1 Tessalonicenses 2,4, o seguinte: pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos. Eu estou me colocando aqui, Deus está mandando eu exortar. Não vou exortar porque aquele irmão que está ali não vai gostar. Porque eu quero que aquele irmão ali não fique com raiva. Eu quero que aquele outro ali não saia na hora da palavra. Então, eu quero que eles voltem no próximo culto. Então, vou falar uma coisinha que vai agradar eles. E Paulo está dizendo assim, eu não falo o que vocês querem ouvir. Eu não falo que o que vem do meu coração, eu falo o que vem do coração de Deus. E ele prossegue. Porque ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o evangelho. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Nós devemos procurar agradar a Deus. Agora, cabe aqui uma advertência. Não tome esse versículo como uma oportunidade para justificar um estilo agressivo, um estilo que maltrata as pessoas. Não pegue esse texto aqui para dar razão às suas atitudes erradas de ofender as pessoas quantas vezes você quiser. Não é assim que acontece. A verdade tem que ser dita em amor. Porque a verdade que não é dita em amor é tirania. É tirania. Mas o vocacionado, primeiramente, ele se preocupa em agradar a Deus. Em terceiro lugar, o vocacionado não pode ser ganancioso. Tem muita gente gananciosa exercendo liderança dentro da igreja. Paulo diz em Tessalonicenses 2,5 o seguinte: vocês bem sabem, a nossa linguagem nunca foi de bajulação. Meu Deus do céu! Nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. E Deus é testemunha. Você pode dizer aqui isso que Paulo diz: Deus é minha testemunha, que o meu falar, o meu proceder não está motivado pela ganância. Na Bíblia de Eugene Peterson, na paráfrase que ele fez, a mensagem, ele diz o seguinte: nunca bajulamos ninguém. Vocês sabem muito bem, e Deus sabe que nunca usamos palavras como cortina de fumaça para algum propósito escuso. Palavra como cortina de fumaça para esconder a real intenção do coração. A ganância, ela conduz à falsidade e à desonestidade. É gente que às vezes chega com aquele discurso bem elaborado,
aquele jeitinho bem, aquele abraço, aquela coisa, mas o propósito é outro. Ele bajula no intuito de angariar alguma coisa. E tem gente que faz isso com ações, com atitudes, com palavras. Eu me lembro de um exemplo de uma certa igreja onde os membros tentavam comprar o pastor com presentes. O pastor, uma pessoa muito sábia, muito experiente, ele não se deixava levar por isso. Certa vez deram a ele um relógio caro, um relógio Rolex, banhado a ouro, era de ouro, não sei, mas era muito caro o relógio. E ele pegou esse relógio, no outro dia colocou no bazar da igreja. Aí o irmão chegou e disse assim: mas rapaz, eu dei isso ao senhor e o senhor pega esse negócio aí e coloca no bazar da igreja. Mas você não deu? Não foi dado? Qual era a sua intenção ao dar? Aí chegaram uma vez também para esse pastor e disseram assim: pastor, eu quero trocar o carro do senhor por um carro do ano. E o pastor, conhecendo a intenção de quem falava isso, disse a ele o seguinte: amigo ou irmão, troque o carro da igreja, porque aquilo que a igreja me dá para exercer o meu pastorado, dá para mim sobreviver, dá para mim comprar um carrinho para mim. Então troque o carro da igreja? Não, o meu voto é trocar o carro do senhor, não é o da igreja não. Que voto é esse? É a intenção de aparecer, é a intenção de ficar em evidência, é a intenção de ganhar algum benefício. Pastores leigos são levados por esse tipo de gente. Mas aqueles que são chamados por Deus, eles prezam, aleluia, por uma vida íntegra. Eles não se deixam influenciar pelos bens materiais. Eles não se deixam influenciar por palavras maliciosas de bajuladores. Eles têm convicção do chamado. Então, Paulo está ensinando aqui que o vocacionado, ele não pode ser alguém ganancioso. Em quarto lugar, o vocacionado não procura servir a si próprio. Tem muito obreiro, muito jovem que quer ingressar no ministério porque tem uma visão míope do que é o serviço de Deus. Eles perseguem funções eclesiásticas, fitam os olhos em fama, em honras, em vantagens pessoais. E Paulo é totalmente contrário a esse tipo de atitude. Ele diz em 1 Tessalonicenses 2:6, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Eu estou aqui para ser reconhecido no céu. Eu estou aqui para que Deus olhe para mim e diga assim: muito bem, meu filho, é desse jeito aí. A liderança deve ensinar isso aos jovens vocacionados. Deve ensinar que o ministério não é lugar para se buscar honrarias humanas, mas para se dedicar e se gastar no serviço do reino. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em quinto lugar, Paulo nos ensina que o vocacionado, ele é sensível à necessidade dos outros. Veja que eu citei aqui 4 exemplos negativos. Agora estou citando exemplos positivos. Paulo, ele vai nos ensinar isso. Ele comparou seu próprio ministério a uma mãe que cuida tenazmente das necessidades dos filhos. Ele diz em 1 Tessalonicenses 2,4, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter tido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Como é que uma mãe cuida dos filhos? Com atenção, com amor, com cuidado, com dedicação, com zelo, valorizando, dando importância, protegendo. Glória a Deus. E Paulo está ensinando a nossa geração, Paulo está me ensinando, está ensinando a você também como deve ser exercido o ministério cristão. Como uma mãe cuida de seu filho. Nós devemos estar atentos às necessidades dos outros. Você já viu aonde vai o amor de uma mãe? Quando ela vê o filho doente, ela se identifica tanto com o filho que parece que ela está sentindo o que o filho está sentindo.
e ela procura com todas as forças levar o filho a voltar a gozar de um estado de saúde. É assim que o ministério deve ser exercido. Em sexto lugar, o vocacionado deve amar a igreja intensamente. Deve ter afeto. Não adianta exercer o ministério sem amor. Você precisa amar a igreja, você precisa amar as almas. 1 Tessalonicenses 2,8, Paulo nos ensina isso quando diz o seguinte: sentimos assim tanta afeição por vocês que decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Glória a Deus. Em sétimo lugar, o vocacionado deve ser um modelo de vida santa. A geração mais antiga deve ensinar a geração mais nova santidade. E eu não estou aqui me colocando como um líder antigo. Eu estou me colocando aqui como alguém vocacionado que ainda é jovem, precisa aprender isso aqui. E nós estamos aprendendo com o exemplo do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, ele diz: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Você pode chegar na sua igreja, na congregação onde você está, e dizer assim: os irmãos aqui e Deus são testemunhas do meu comportamento. Que eu ajo aqui, que eu me porto aqui no meio do povo de Deus de forma santa, justa e irrepreensível. O vocacionado, ele deve caminhar pela santidade, pela justiça e ser alguém irrepreensível. Em oitavo lugar, o vocacionado é alguém que anima e encoraja as pessoas a seguirem Jesus. Toda liderança mais experiente vai encorajar, olha aqui, desculpem a redundância, vai encorajar os jovens vocacionados a encorajarem outras pessoas a seguirem Jesus. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12 diz o seguinte: pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. É interessante que Paulo ele vai trazer o exemplo de uma mãe que cuida do filho para descrever o seu ministério. Agora aqui ele está trazendo um exemplo de um pai que é referência, de um pai que transmite segurança, de um pai que transmite conhecimento, de um pai que encoraja, que levanta, que anima, de um pai que leva o filho a cumprir a sua missão. E ele diz o seguinte: exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Bendito seja o nome de Jesus. São oito princípios que Paulo ele nos deixa aqui para servirem de norte, de direção aos novos vocacionados, para a minha vida e para a sua vida também. Quando falamos sobre o princípio aqui que rege toda a lição, que é justamente afirmar o papel cuidador da liderança mais antiga acerca da mais jovem, nós encontramos em Paulo também essa preocupação com os vocacionados. Eu queria chamar a sua atenção para a nossa leitura bíblica em classe, e aqui nós vamos expor esse cuidado pastoral de Paulo para com a liderança da igreja de Éfeso, que também se estende a toda a liderança da igreja, tanto naqueles dias como nos dias atuais. Olhando para o livro de Atos, Lucas ele relata pelo menos 8 mensagens apresentadas pelo apóstolo Paulo a uma diversidade de pessoas. Primeiro, Paulo ele prega a congregação de uma sinagoga judaica, Atos capítulo 13, versículo 14 ao 43. Paulo também prega aos gentios em 2 ocasiões, Atos 14, versículo 14 ao 18 e o capítulo 17, versículo 22 ao 34. Paulo ele prega a liderança de Éfeso, que é o texto que vamos analisar,
Atos capítulo de número 20, versículo 17 ao 38. Paulo também prega a uma multidão de judeus, Atos 22, versículo 1 ao versículo de número 21. Paulo ele também anuncia a palavra de Deus ao conselho de judeus, Atos capítulo 23, versículo 1 ao versículo de número 10. E por fim, Paulo ele ministra a vários governantes, Atos capítulo 24, versículo 10 ao 21, capítulo 26, versículo 1 ao versículo de número 32. Seu discurso aos presbíteros de Éfeso, que é o texto supracitado, o texto que está em análise, ele é singular por uma razão em especial. Paulo ele não se coloca como um evangelista e nem como um defensor da fé, mas ele revela o seu coração pastoral. Paulo abre o seu coração. Paulo se coloca como um pastor que cuida de suas ovelhas, como um pastor que supervisiona, como um pastor que exorta, como um pastor que encoraja, como um pastor que consola a liderança local. E nós queremos aqui trazer as orientações de Paulo presentes no capítulo 20, versículo 28 ao 38, em pelo menos 3 pontos importantes. O primeiro deles é que Paulo, exercendo o seu zelo e o seu cuidado com os vocacionados, ele faz um alerta quanto aos perigos que estão ao nosso redor. A liderança mais antiga, ela deve ser madura para exortar. E Paulo gozava dessa maturidade. E com essa maturidade, com essa experiência que ele tinha, ele reúne os líderes de Éfeso e agora ele vai trazer alguns conselhos. E o primeiro conselho é esse: olha, vocês devem tomar cuidado com os perigos que estão ao redor de vocês. E há muitos perigos. E Paulo ele vai citar aqui alguns. Atos 20 e 29 diz: sei que depois da minha partida, lobos ferozes estão ao redor. Agora, depois da minha partida, eles penetrarão na igreja. Não estarão mais ao redor, estarão dentro. Paulo diz: penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Paulo está se referindo aqui especificamente aos judaizantes, os quais são bem descritos aqui na lição, e também aos gnósticos, que era outro grupo herético que estava se formando dentro da igreja, dividindo o povo de Deus e introduzindo conceitos, pensamentos errados, contrários à doutrina dos apóstolos. Paulo se referia a esses falsos mestres que visavam explorar a igreja de Deus em benefício próprio. E é justamente aqui por esse motivo que dentro desse primeiro conselho de Paulo, nós podemos afirmar, nós podemos conclamar, chamar, exortar os vocacionados a serem conhecedores da palavra de Deus, para serem capazes de identificar e desmascarar esses defraudadores religiosos. Nos dias de Paulo, judaizantes e gnósticos tentavam se introduzir dentro da igreja como lobos ferozes. Nos nossos dias, é o evangelho da prosperidade, é o neopentecostalismo, é o materialismo, é o secularismo, é o mundanismo, é as ideologias de grupos minoritários que tentam impor os seus conceitos à maioria. E tudo isso vai entrando sorrateiramente para dentro da igreja. Quando a liderança da igreja vai pegando essas coisas, essa sujeira e colocando debaixo do tapete, uma hora ela vai ficar tão grande, que ela vai sair de debaixo do tapete e vai contaminar todo o ambiente. Mas o vocacionado por Deus deve aprender essa lição. Ele deve ser um conhecedor da palavra, alguém que se debruça no conhecimento da palavra, para que ele tenha a capacidade de discernimento, de identificar e de desmascarar tanto os falsos ensinos, as falsas seitas, ou se é que existe uma seita verdadeira, as falsas seitas, e também desmascarar esses falsos homens. É o primeiro conselho de Paulo. Em segundo lugar, Paulo chama a atenção dos vocacionados, dos líderes de Éfeso, para os perigos que estão no meio, em nosso meio. Há perigos em nosso meio? Irmão.
e não são poucos. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 20, versículo 30. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos. De onde é que vai surgir esses homens? Do meio do povo de Deus. Rebeliões, divisões, são motivados por isso aqui. Desejo de primazia. É a doença de Diótrefes. Se os irmãos lerem a terceira epístola de João, saberá do que eu estou falando aqui. Paulo faz uma caricatura das pessoas que estão dentro da igreja e anseiam por poder e por cargo. E esse anseio pecaminoso faz com que elas firam a igreja de Deus, dividam a igreja de Deus para benefício próprio. O vocacionado deve guardar a sua vida e coração para não incorrer nesses erros. A liderança mais antiga deve ensinar esse princípio à liderança mais jovem. Em terceiro e último lugar, Paulo nos adverte os vocacionados para não ignorar os perigos que existem dentro de cada um de nós. Há perigos que estão ao redor, há os perigos que estão em nosso meio e há perigos que estão dentro de nós. É por isso que no capítulo 20, versículo 28, Paulo diz o seguinte: cuidem de vocês mesmos, depois da igreja de Deus. Capítulo 20, versículo 31 diz: por isso, vigiem. E agora Paulo ele vai citar 4 pecados destrutivos que podem acabar com um ministério caso aquele que exerce a sua vocação não vigie. Isso aqui deve ser ensinado aos líderes mais jovens. É dever da liderança mais antiga instruir, cuidar para que os jovens vocacionados não caiam nisso aqui. Eu sei que a tríade demoníaca que derruba todo ministério, ou quase todo ministério, é mulher, sexo e poder. Ou mulher, fama ou poder, ou como os irmãos queiram colocar. Alguns dizem sexo, poder e dinheiro, e por aí vai. Mas olhe, meus irmãos, há outros pecados que Paulo menciona aqui. E o primeiro deles é a superficialidade. Não é possível edificar a igreja sem que Deus edifique a nossa vida constantemente. Sem que Deus constantemente esteja trabalhando em nós. Paulo diz isso no versículo 32 do capítulo 20 de Atos. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificar-lhes e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. O vocacionado deve ser alguém edificado na palavra. Deve ser alguém cuja vida Deus está trabalhando contínua e diariamente. Glória a Deus. O segundo pecado é o da cobiça. Trata-se de um anseio profundo e controlador por aquilo que os outros têm e por mais daquilo que nós já temos. E eu coloquei aqui o seguinte: a cobiça é filha da insatisfação e da inveja. Paulo diz no versículo 33 deste mesmo capítulo 20 de Atos: não cobicei prata e nem ouro, e nem roupas de ninguém. A cobiça é sempre um tiro que sai pela culatra. Eu li uma ilustração esses dias, não está no subsídio, eu vou citar aqui porque me recordei, é uma ilustração, não é uma história real, mas é uma ilustração que lança clareza sobre uma verdade. E a verdade é que a cobiça é um tiro que sempre sai pela culatra. É algo que sempre conduz à tristeza. A ilustração dizia o seguinte: um certo casal comemorava 60 anos de idade. Ambos estavam completando 60 anos. E também 40 anos de vida conjugal. E um sempre foi fiel ao outro durante esses 40 anos em que estavam vivendo juntos. E de repente uma fada aparece. Repito, é uma ilustração. Uma fada aparece e diz àquele casal o seguinte: como vocês foram fiéis um ao outro durante esses 40 anos, eu vou conceder a vocês um desejo para cada um. E ele
ela concedeu primeiro o desejo da mulher. O que é que você quer? A mulher disse o seguinte: olha, eu quero uma viagem romântica em um cruzeiro. E eu quero essa passagem dentro desse cruzeiro, tanto para mim como para o meu esposo. E a fada mexeu a varinha lá e um passe de mágica, as passagens apareceram. E a senhora pegou aquelas passagens com um certo carinho, um certo amor e guardou-as. Agora a fada pergunta ao Senhor qual era o desejo dele. E ele sussurra, dizendo: fica mais perto. E a fada chega assim e ele diz o seguinte: olha, eu queria uma esposa mais moça, mais nova do que eu, 30 anos. Aí a fada concede o desejo do rapaz, ou melhor dizendo, o desejo daquele senhor. Ela balança a varinha e aquele senhor aquele senhor que tinha 60 anos, agora envelhece mais 30 anos. E com isso, agora ele tinha 90 anos e sua esposa era 30 anos mais nova do que ele. Eu não sei se os irmãos pegaram esse exemplo, mas a cobiça foi um tiro que saiu pela culatra. Ele queria uma esposa mais jovem. E ele foi quem ficou mais velho. Assim é a vida de todo aquele que cobiça. Sempre encontrará frustração. Em terceiro lugar, Paulo ele nos alerta com relação à preguiça. Paulo poderia usar suas credenciais apostólicas para exigir apoio financeiro, contudo, preferiu trabalhar e se sustentar, tanto ele como os seus cooperadores, fazendo tendas. Ele diz, Atos capítulo 20, versículo 34, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e a de meus companheiros. Paulo não é um exemplo de obreiro preguiçoso. Paulo se gastava na obra. Paulo era alguém que se dedicava, era alguém que de fato podia dizer, eu me gastarei e eu me deixarei gastar. E por fim, nós temos aqui o egoísmo. São perigos que habitam dentro de nós. Paulo diz o seguinte, em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante o trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que receber. O vocacionado não pode ser alguém egoísta. E a liderança mais antiga deve ter esse cuidado com relação à liderança mais jovem. Fazendo uma aplicação final de tudo o que dissemos aqui, desde o texto áureo até agora, e embasado no objetivo principal da lição, a aplicação final seria essa. A liderança mais antiga deve ter a condição de olhar para os jovens vocacionados e dizer, tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1. Você tem uma referência na sua vida? Glória a Deus. Você tem sido referência na vida de alguém? Eu penso que nós deveríamos refletir muito sobre isso nessa lição de número 9. E assim, meus irmãos, queremos concluir mais um estudo. E sou grato a Deus pela sua vida, sou grato a Deus pela vida do pastor Rafael Cajá e do Grupo EBD+, que sempre tem compartilhado as nossas videoaulas, o nosso subsídio. Deus abençoe cada um de vocês. Desejo a todos uma ótima aula e um bom fim de semana. Deus abençoe cada um. Abra a jaula.